Eu quero perguntar primeiro para a senhora, a gente sabe que existem diferentes tipos de pele. Sim, Qual seria um cuidado mais, vamos dizer assim, universal para pele? perfeito. Eu normalmente, independente se é mulher ou homem, eu acho importante esse questionamento teu, qual que seria o cuidado universal? E eu brinco, se eu tivesse que escolher um produto, acho que em primeiro lugar seria o filtro solar. Porque o filtro solar, ele acaba, às vezes as pessoas relacionam ele muito só com proteção para câncer de pele, mas ele é um excelente anti-ruga. Então, se a gente bloquear o sol no sentido de proteger a pele do rosto contra o sol, a gente já acaba minimizando ruga, mancha. Então, eu acho que é universal para homem, mulher, público infantil. Aí tem que ter insistência dos pais, porque eles são um poucos. Estão começando a ter os hábitos, né? Aí tem que ter um pouquinho mais de insistência dos pais. Mas aí tem diferenças, né, em questão do produto para a região da pele do rosto do homem e da mulher. Aí a diferença também do filtro. A gente tem que ajudar o homem a escolher um filtro que deixa a pele dele mais seca, porque ele não gosta de brilho, não gosta que a barba fique esbranquiçada com o uso do filtro, tem que secar rápido, eles gostam de uma rotina mais rápida, mais prática. Aí, no caso das mulheres, geralmente eu gosto de indicar um filtro com cor, porque aí a gente tem a proteção também da luz visível, que também está relacionado com o envelhecimento. Então, se eu tivesse que escolher um produto assim, universal, em primeiro lugar seria o filtro. Aí depois, se você quiser que eu fale já da rotina essencial dos Sim. produtos, eu deixaria assim, elencaria uma lista assim de 5 itens, que eu acho assim, eu também não sou partidária de uma rotina extensa. Tá? Eu acho que a nossa vida lá exige uma rotina mais curta, mais dinâmica, né? Então, eu iniciaria com o sabonete, aí dependendo do tipo de pele, né? Se é oleosa, se é seca, se é mista, e a gente ajuda na consulta a definir qual o tipo, o melhor sabonete para a sua pele. Aí a pessoa de manhã, ela pode usar uma vitamina C ou um hidratante antes do filtro, aí a gente já está falando de 3 itens. Aí à noite ela limpa novamente o rosto com o sabonete e aí a gente define o que ela precisa para a rotina noturna, que é uma parte de regeneração. Se ela precisa mais de um cuidado anti-oleosidade, se ela precisa de um anti-idade pensando nas rugas, na flacidez da pele. Então, eu acho que seriam os 5 itens essenciais, assim, com uma rotina básica, prática, que dá muito resultado, assim. Com relação ao protetor solar, isso não impede a ação do sol, por exemplo, na química que a gente tem no nosso corpo com relação à utilização da vitamina D, na produção da vitamina D para o nosso Uhum. corpo? Porque muita gente fala, não, passa um filtro, vai acabar deixando, ou pelo menos inutilizando a ação do sol para a pele. Excelente pergunta. Já tem alguns estudos em que as pessoas aplicaram, os participantes do estudo aplicaram o filtro e nessas pessoas eles conseguiram produzir vitamina D, mesmo usando o filtro. Porque, na verdade, se você pensar que o filtro ele não bloqueia 100% da radiação, e também tem aquela questão assim, às vezes a pessoa não passa a quantidade certa de filtro solar, então parte da radiação a pessoa vai absorver. E daí, nesse sentido, ela consegue produzir a vitamina D. Mas o que eu comento com meus pacientes é que a pele do rosto, por estar exposta 365 dias no ano, é o local de maior incidência de câncer de pele. Então, se a pessoa precisa tomar o sol, não precisa do rosto tomar sol. Aí ela pode expor a face anterior dos braços, de 2 braços ou das pernas, um sol mais ou menos de 10 minutos, não no horário de pico. Aí ela já está produzindo a vitamina D que ela precisa. A gente precisa de uma. Para produzir a vitamina D, a gente precisa de uma certa superfície diária para que a gente consiga. Então, a superfície do rosto é muito pequena, então não vale a pena a pessoa tomar sol no rosto. E ainda com essa preocupação maior que a gente tem com câncer de pele. Então, a gente não é que a gente quer que as pessoas virem vampiros, né, com medo do sol, etc. Mas a gente quer uma exposição ao sol consciente,
para que no futuro ela não se incomode com os problemas decorrentes, né, do sol. Bom, no meu caso vou ter que usar um pouco mais de filtro solar também na parte aqui de cima, né, doutora? Então, nesse caso, é um público assim que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a área calva é uma área assim que ela ficou desprotegida pelo cabelo, e aí com certeza precisa de filtro. Aí no caso dos homens, aí geralmente eu escolho um filtro que não fica aquela coisa, a cosmética fica agradável para você passar, né? E também questão de transpiração, não irrite a região dos olhos. Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de prescrever um filtro e para a pessoa aderir, né? Porque senão, se ela não gosta, ela não passa também. Na parte da face, doutora, um sinal de alerta, por exemplo, qual pode ser? Uma pinta, uma mancha? A gente sabe que o Brasil tem um grande problema principalmente na região sul aqui, de problema de câncer de pele, né, doutor? Então, o que Sim. pode se tornar um sinal de alerta para a pessoa procurar ajuda? Normalmente, o que a gente orienta? A partir dos 50 anos é a faixa etária que. Porque para você desenvolver um câncer de pele, você tem que ter uma exposição relacionada à radiação cumulativa. Então, não é que eu não tenha casos de pessoas mais jovens com câncer de pele, mas geralmente a partir dos 50. Então, se a pessoa notar que tem uma mancha vermelha na região geralmente exposta do rosto, por exemplo, o rosto, uma manchinha que não cicatriza, ou às vezes a pessoa fala, doutora, tem uma espinha que surgiu e não secou, ou que sangra fácil. Sangra fácil, sim, de você secar com a toalha do rosto e já sangrar. Ou às vezes uma pinta que ela surgiu nova, né? A pessoa não tinha essa pinta e agora surgiu. Então, todos esses sinais de alerta é uma coisa que a gente tem que procurar já o dermatologista para ver se você já não está com algum sinal ou uma suspeita de câncer de pele. Existem manchas que aparecem mais tarde, mas aí que é o nosso papel diferenciar e explicar para as pessoas o que é benigno e o que pode ser maligno, né? Tem muita gente que não sabe, mas a pele, né, doutora, é um órgão do corpo humano e é o maior. Sim, sim, E é o maior. Então, todos os cuidados realmente a pessoa tem que ter. Agora, a gente começou tratando aqui sobre a questão do cuidado com a pele, né, os cuidados sim, básicos, e a gente nota que não precisa gastar muito, né, doutora, para você ter um mínimo de um tratamento, entre aspas, da pele, né? perfeito. É isso que a gente tenta orientar. Existe uma tendência agora para simplificar a rotina. Então, antigamente tinha as mulheres gostavam daquela rotina, se inspiravam na rotina coreana de 20 produtos. E eu brinco, eu não aplico 20 produtos, porque não tenho tempo para isso. Então, a rotina agora é menos é mais. Então, a gente elenca 5 produtos essenciais que vai dar diferença, que consegue caber no bolso toda essa rotina e fica mais prático, né? Senão, ninguém consegue passar tudo isso. E a gente sabe que a indústria cosmética, ela é realmente bastante, vamos dizer assim, cara, né, para as Sim, pessoas adquirirem produtos exatamente. aí. Realmente você tem que preparar o bolso. Tem preço para tudo, né? Tem preço Tem, para todos os bolsos. Tem produtos para todos os bolsos, mas realmente perfeito. é uma área em que, principalmente, ela se torna bastante atraente, né? Bastante Sim. atraente. Não só para as mulheres, hoje em dia os homens também estão, né? Sim, com Houve um certeza. aumento do cuidado masculino com a aparência. Lá atrás Tem. chamavam de metrosexual, né? O cara que cuidava da pele, passava creme, hidratante. Uhum. Hoje já mudou o termo, eu já nem me lembro mais qual é o termo usado para esses homens que realmente cuidam e gostam de ficar com uma aparência Sim, bonita, né? Apresentável. sim. Eu acho que um fator que às vezes leva o homem ao consultório é a preocupação, que nem você comentou com a barba. Eu acho que o homem sofre da foliculite, porque às vezes tem que raspar todos os dias, então é uma oportunidade da gente começa tratamento da barba e a gente já orienta o cuidado com a pele do rosto também. Aí, como você fala, diferenças de tons de pele, a pele negra é uma pele que a gente tem que cuidar também, porque é uma pele que mancha fácil. E aí o tom de pele, pele mais clara, às vezes queima mais fácil também. Cuidado com a pele ali do couro cabeludo,
descamação, aí a gente acaba cuidando do cabelo também do homem, enfim. Eu acho muito interessante os homens procurarem agora, porque eles querem se sentir bem em saúde, né? A pele reflete a saúde do homem também. Agora, com relação à barba, eu tenho por opção, doutor. Agora, tem gente que tem que fazer a barba e tem o problema da foliculite, que realmente o pessoal sofre. Há um tratamento Sim. específico, dá para melhorar muito o aspecto. Normalmente a gente acaba utilizando produtos que podem ser prontos ou manipulados para ter os cuidados da barba, para hidratação, que é uma área que precisa, que é uma área de pelos, né? Mas o que às vezes, se a pessoa, o homem não gosta dessa barba que se vive tendo que raspar, porque às vezes não quer ter barba nesse contorno A gente e fala que tem a pinica, né? foliculite, exatamente, Acaba tem a penicando. foliculite de repetição, e aí está relacionado com o ato de raspar, né? A foliculite aí não é porque é uma espinha, é por conta da fricção da própria lâmina. Aí a gente sugere, olha, se você não gosta da barba nessa região, tem que tirar ela todo dia, aí tem uma opção do laser, para fazer pelo menos a retirada do pelo, diminuir, e é uma opção excelente para a foliculite de barba. Dói menos que cera? Dói Inclusive, menos. a cera é indicada num caso desse, doutor? Não, porque Não. assim, a cera acaba, por conta do sistema assim de arrancar o pelo, ela pode inclusive gerar mais foliculite, pode até encravar, porque aí às vezes vai ter um pelo que não saiu totalmente. A questão dos lasers vem modificando bastante, então tem muito mais lasers de opção de para depilação que são menos dolorosos, a ponteira já é resfriada, então a gente consegue minimizar esse desconforto Ele, relacionado à depilação, né? como é que é a ação do laser? Ele queima a barba, ele destrói o bulbo, como é que é? Então, primeiro, quando a gente vai fazer depilação de uma área, a pessoa tem que, no caso do homem, como a barba cresce muito rápido, a gente pede raspe no dia. Uhum. Porque aí você não vai ter o pelo comprido, você só vai ter aquele pontinho preto. Aí o laser tem afinidade pelo pigmento do pelo. Então ele vai ver aonde que tem a melanina e vai destruir. Então ele age aí no bulbo, no crescimento do pelo. Aí naquela região, o pelo depois de alguns dias vai cair, ele cresce um pouquinho, daí ele cai e daí vai repetindo as sessões conforme o crescimento do pelo. Legal. A gente está conversando com a dermatologista doutora Luz Marina Hanna Gross, ela que faz parte da Neodente, trabalha na Neoderme, perdão, dermatologia estética, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Internacional também de Dermatologia. Obrigado você que nos acompanha pelo Instagram, depois vai ficar disponível também no YouTube aqui da Banda B. Doutora, vamos falar sobre a questão da acne, da espinha. O que gera a acne? Por que as pessoas sofrem com esse tipo de... Dá para se chamar de doença? Ou como é que se classifica, né? Porque tem muita gente que faz todos os tratamentos, faz a limpeza correta, mas mesmo assim ela insiste em aparecer. Sim. Tem alguma coisa a ver com hormônio, com as mulheres, com os homens? Dependendo da faixa etária, acaba que a acne é uma entidade, assim, uma doença, por assim dizer, que pode afetar quase todas as faixas etárias. Começa na adolescência, aí por conta do estímulo hormonal, as crianças, os meninos, as meninas estão entrando na puberdade, né? Tem uma influência hormonal bem importante. Só que em alguns casos persiste na fase adulta, incomoda tanto homens quanto mulheres. Aí, uma das causas, então, é hormonal, né? É, Existem pessoas que têm uma quantidade de glândula sebácea aumentada, então tem relação com a pele mais oleosa. Não quer dizer que pessoas que têm a pele muito oleosa vão ter acne necessariamente, mas é um fator. Mas a acne também é um distúrbio do folículo. Então, às vezes, a tendência de obstruir e tem relação com uma bactéria também. Então, assim, quando a gente aborda um quadro de acne, a gente tem que ver o que está causando o quadro de acne. E uma das coisas que eu mais tenho visto no consultório agora é relacionado com a máscara. Então tem até um termo Ah, diferente, hum, a máscara, a que máscara. é a acne relacionado com a máscara. Então, assim, além de profissionais de saúde, a gente está constantemente tendo que
usar as máscaras, acaba tendo a questão de foliculite bem na área de contato com a máscara, daí depende do modelo, também por conta da pressão que às vezes é necessário. Então tem a acne relacionada com a fricção, umidade, aumento da oleosidade, porque fica um ambiente abafado. Então, assim, essa pandemia gerou um outro problema também, relacionado com a nossa proteção, que é extremamente necessária. A gente está aqui sem a máscara agora, mas eu estou com a janela aberta, sala fechada, só estou eu aqui. Senão eu estaria usando a máscara, né? Mas a acne, então, ela tem diversos tratamentos. Aí a gente tem que selecionar se a pessoa vai só aplicar produtos para passar, ou a gente tem que associar, às vezes, antibiótico, isotretinoína, que é o famoso Roacutan, em alguns casos mais intensos, mais graves, né? Mas é uma doença, assim, que eu acho que está sempre presente, ainda mais agora por conta do uso da máscara. Que interessante. Bom, vamos entrar então no assunto que gerou o convite à senhora, né, doutora? Sim. Sobre o que vem sendo divulgado, agora um papo mais direcionado às mulheres e a homens também, Sim. e que tem gerado um tema polêmico, né? Polêmico. Polêmico. O uso do sangue menstrual como máscara do rosto, né, para o rosto, para melhorar o aspecto da pele. Muitas mulheres que utilizam esse método, podemos dizer assim, dizem que realmente funciona, que a pele volta a ser aquela quando tinha 2, 3, 4, 5 meses de idade, ou seja, pele de bebê. Sim. Funciona ou não, doutora? Então, esse assunto é polêmico porque ele envolve dois aspectos. Então, a partir do convite eu fui realmente entender, existe uma linha. Por que as mulheres, algumas mulheres influenciadoras são modelos, uma é até cabeleireira na Austrália, famosa, por que elas estão aderindo a essa rotina? Que, a um primeiro olhar, parece um pouco estranha. A menstruação para a mulher, isso há muito tempo, ela ainda é considerada um tabu. Então, nem todas as comunidades, assim, nem todas as sociedades veem ela, às vezes, como um processo natural, às vezes até gera um desconforto. A gente sabe que não é todas as mulheres que gostam de menstruação, etc. Que é um fenômeno fisiológico, mas existe toda a relação, assim, dependendo da sociedade que você está, às vezes até são pessoas, mulheres excluídas da sociedade. É uma transição que às vezes não é uma coisa tão fácil. Por exemplo, até teve um documentário que ganhou o Oscar em 2019, que é Absorvendo o Tabu, que foi um documentário que ganhou prêmio, e falando das mulheres que elas são praticamente excluídas da sociedade quando elas passam dessa fase de infância para a mulher. Então, esse assunto, por si só, ele já gera polêmica. Mas a gente falar da parte assim, por que essas mulheres estão aderindo a isso? Primeiro, eu vi muito relato dessas pessoas que estão aderindo a essa rotina como uma tentativa de conexão com a natureza. A mulher se reconectar com o seu corpo. Então, nisso, eu entendi por que elas estão aderindo a essa rotina. Agora, eu vou passar a minha parte médica. Funciona? Eu não tenho evidência científica suficiente para dizer que sim. Por que será que algumas falam que parece que apresenta uma melhora? A gente sabe que as células endometriais que fazem o processo da descamação dentro do útero, tendo alguns estudos, tudo isso em laboratório, que elas têm uma possibilidade de se transformar em célula-tronco. Então, eles estão aproveitando essas células que têm um crescimento mais rápido para com objetivo científico mais para frente. Mas, assim, benefícios para a pele, eu acho que é um pouco, assim, arriscado a gente falar que tem. Então, no momento, a gente não tem evidência científica que isso traga benefício para a pele. O que a gente tem que alertar é que o sangue, por ele passar através do canal vaginal, ele pode estar contaminado. Fungo, bactéria, então, às vezes a pessoa está passando um produto no rosto que não está sendo processado adequadamente, pode ter risco de infecção, pode passar vírus, né, como herpes, HPV, enfim.
Então, não é uma prática que a gente defende, porque assim, não tem evidência científica, tem outros riscos. Mas eu entendo porque que algumas mulheres estão usando com esse objetivo de um ritual, essa Mais místico, né? reconexão do mais místico. Sim, Uhum. é importante isso, por conta de a gente discutir esse assunto, né? Sempre com ver os dois lados, né? Mas da parte assim médica, de ver, a gente ainda não tem evidência científica. E às vezes eu posso estar. Porque quando às vezes uma personalidade dessa, uma celebridade, emite uma opinião, ela tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ela tem que se explicar muito bem por que que ela está fazendo isso, e às vezes ela pode influenciar de maneira outras mulheres que podem ter algum problema É, relacionado a isso, se né? espelham, né? Se espelham no Exatamente. método utilizado, da forma como essa pessoa, essa personalidade, ela vive, né? Bom, então, cientificamente não há nenhum relato que Sim, comprove a eficácia, pode até gerar um risco, né, devido a fungos e bactérias, sim, mas, como a doutora falou, tem o lado místico, né, das mulheres que tentam voltar um pouco mais aí num passado não tão distante assim, que essa prática era utilizada e hoje é defendida sim, por algumas pessoas. Então, sim. fica a dica da doutora Hannah. Bom, voltando aqui com os cuidados da pele. Quais são os produtos que o povo usa? Eu já ouvi batata, pepino, é, produtos caseiros, né? Sim. Que as pessoas passam na pele, no rosto, principalmente, pensando que trazem algum benefício, mas que, na verdade, estão envenenando a pele. Existe, ao mesmo tempo que teve essa máscara, né, de sangue menstrual, é, normalmente, aí a gente entra até na questão não só do cuidado da pele, mas a acne, ela leva uma procura muito grande por máscaras. Então aí a pessoa procura máscara de argila, aí pode tentar fazer uma máscara caseira com mel, um pouco de açúcar para fazer uma esfoliação. Então, assim, nem todas essas máscaras estão erradas. Porém, muitos produtos da indústria farmacêutica são derivados de plantas. Então, não quer dizer que a gente não gosta dessas coisas mais naturais. Só que quando um produto é industrializado, ele sofre um processo de segurança, de questão de qualidade, para que não só cause os benefícios, não cause os problemas. É estéril, né? Esterilizado, processado. Exatamente. Então ele já passou por algum estudo, algum processamento. Então, às vezes, você pegar um produto in natura, por exemplo, é, mel, daí misturar às vezes com limão, eu já vi máscaras com limão. Meu Deus. Nossa, eu fiquei horrorizada, eu fiquei Não, preocupada. faz a máscara e vai para o sol daí, né? E vai Porque pro sol. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então, assim, porque vitamina C faz bem. Não, não é vitamina C, não quer dizer limão passar no rosto. Então, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, têm que filtrar essas informações. Então, eu gosto de indicar máscaras, mas agora a gente tem uma oferta muito grande de produtos na farmácia, de procedência, de valores acessíveis. Então, a pessoa às vezes não precisa lançar a mão de produtos assim que podem fazer essas fórmulas caseiras que podem trazer mais manchas, pode esfoliar demais, pode irritar mais a pele. Então, a gente orienta nesse sentido, para que agora, as pessoas tenham benefício. a senhora falou da questão do uso da máscara, que está trazendo um certo problema, né, para algumas pessoas. A gente está vivendo a época que pandemia, chega em casa, lava a mão. Da mesma forma, se pode fazer com o rosto? Sim. E uma coisa, assim, bem importante, você que usa óculos, eu também uso óculos. Vou tirar Chegamos então. em casa, tem que lavar os óculos. Porque aí com sabonete neutro, detergente para não oferecer nenhum O problema para a óculos, lente, né? o óculos, não o olho, o óculos. O óculos é um item que às vezes a pessoa chega em casa e não lava o óculos. E a gente tem que fazer isso, porque ele pode ser uma porta de entrada também. Você teve contato com o ar, tudo, os ambientes que você trabalhou. Então, é um Pega, né? item. Sim, é um item. A gente pega, às vezes não pega no olho, mas pega no óculos, né? E com certeza a gente tem que chegar em casa. A nossa orientação médica é você tirar a roupa que você veio da rua,
fazer uma zona suja, uma zona limpa, né? As roupas não necessariamente têm que ser lavadas todos os dias, mas você tem que deixar num ambiente que ela não pegue ventilação, porque senão daí você vai circular o vírus. Então ela tem que estar apoiada num local que você não tenha circulação de ar, que ela tem que ficar parada por pelo menos umas 8, 10 horas. Daí você pode reutilizar no dia seguinte. Os sapatos também é muito importante que retire. E quando você chegar em casa, né, é interessante você lavar as mãos e já tomar um banho. Porque daí você acaba descolonizando a questão da pele, do cabelo também. Então, são atitudes aí que a gente orienta, né, por causa do coronavírus. Legal. Eu deixo aqui o espaço, então, para a doutora, para mandar o seu recado. A gente conversou aqui com a doutora Luz Marina Hanna Gross, da Neoderme Dermatologia Estética, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Internacional de Dermatologia. Deixo o espaço aqui para a doutora deixar o seu recado para todos que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar também no YouTube, no bandab.com.br, essa nossa conversa aqui, que foi muito legal e muito esclarecedora também. Olha, eu só tenho a agradecer o convite da gente passar essas informações, né, tirar essas dúvidas. E eu acho até que essa parte que a gente está passando agora da pandemia, não tem como a gente não falar sobre esse assunto, né? Que mudou muito a nossa rotina, virou de ponta cabeça. Mas logo a gente vai passar por tudo isso. Se a gente teve alguma coisa de aprendizado, assim, né? Eu acho que é de se reconectar, talvez até essas atitudes de fazer máscaras, assim, é uma forma, as pessoas acabam parando um pouco e refletindo sobre suas vidas, ou suas metas, né? E da minha parte, assim, a orientação, agora falando como médica, como pessoa também, como é muito importante a gente tratar da parte mental, que afetou muito a gente. A gente fica longe de familiares, de amigos, muda totalmente a nossa rotina de trabalho, de família, de viagens. Então, muito mais do que cuidar da nossa pele, que, como você perfeitamente falou, é o maior órgão, ela também vai sentir tudo isso que a gente está passando. Então a gente nota que as pessoas elas estão muito mais estressadas, aí piora a acne, aí piora as dermatites, que às vezes psoríase, dermatite atópica, e às vezes a pessoa tá faz uma limpeza exagerada, lava, a gente vê as pessoas passando álcool gel toda hora, e daí vem com dermatite na mão. Então, assim, o que tudo isso transformou a nossa rotina e como mudou um pouco a rotina do consultório de queixas, né, relacionadas com a pandemia, a dermatite relacionado com o uso da máscara, da mão, por conta de lavagem. Então, o meu recado é que a gente viva um dia de cada vez, use a máscara, proteja, pense em você, mas pense no outro que está na rua, cuide-se, né? Vamos manter os nossos cuidados, que logo chegue a vacina aí pra gente. Não sei se a gente vai voltar com uma vida 100% normal, mas isso já vai dar uma tranquilidade maior. E que todos fiquem bem. E a você, a sua família também, e aos familiares e amigos aí que estão vendo a live. Um abraço grande para todos vocês. Obrigado, doutora. Valeu, povo, que esteve até agora com a gente aqui. Conversamos com a dermatologista doutora Luz Marina Hanna Gross. E até uma próxima oportunidade.